Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é o seu cuidado, constante o seu amor e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é o meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão. Servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é o meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nulo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é o meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde a sua vida e o seu lar. Que bom, mais um domingo que nos encontramos para adorar, engrandecer e louvar o nome do nosso único Senhor e suficiente Salvador, é Jesus Cristo. Nós, no dia de hoje, temos a grata participação especial do nosso amado irmão, amigo particular, pastor Gilson Santos, da PIB de Amélia Rodrigues. Ele fará nesta hora a abertura, então, deste culto. Nós vamos ouvir a palavra do pastor Gilson, então. Queridos irmãos da PIB em Cairu, um forte abraço e que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. É muito bom fazer parte desse momento de culto, de celebração ao Senhor. Recebo um abraço da minha família, Beth, Sara e Joaquim, né? E para nós é uma alegria muito grande porque nós somos amigos e amamos muito o pastor de vocês, o querido Antônio Carlos, a Joelma e a Isabela. Receba um abraço, tá bom? A palavra do Senhor diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Estamos aqui para celebrar a Deus, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, aquele que está no controle de tudo. Vamos orar, queridos? Vamos buscar a face do Senhor, nos consagrar a Ele e pedir que Ele abençoe
poderosamente este culto e que a sua palavra fale ao nosso coração. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por este encontro de adoração, por este culto, por essa celebração. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, que cada um de nós está tendo para acompanhar essa celebração, mesmo que de maneira online, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Antônio Carlos e que ele seja um instrumento nas tuas mãos a cada dia para cuidar das ovelhas que o Senhor lhe confiou, ó Pai. Abençoa este culto, essa celebração, abençoa a tua palavra, abençoa, Senhor, cada parte, cada momento deste culto. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós agora vamos ao nosso tempo de continuidade da adoração. É tempo de adorar por meio da mensagem cantada. Nós começamos preparando os nossos corações com a mensagem cantada e agora, mais uma vez, nós vamos a uma mensagem cantada. Então vamos, nesta hora, a mensagem cantada. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela mensagem cantada. E que mensagem cantada! Verdadeiramente, exaltação e adoração tem sido ofertado por meio das mensagens cantadas ao nosso Deus. Nós agora vamos ao nosso tempo de confissão e, consequentemente, tempo de intercessão
e também o nosso tempo de gratidão. Nós vamos ao nosso momento de oração. Vamos orar confessando, vamos orar intercedendo e vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero ler um texto com vocês e convido nesta hora você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32 de Êxodo. Tem um momento muito singular do ensino da palavra de Deus, no verso 31 e 32 do capítulo 32 de Êxodo. É onde Moisés faz uma intercessão pelo povo. O povo faz então um bezerro de ouro. Moisés desce do monte, quebra as tábuas e volta para o monte. E o Senhor então verbaliza a Moisés que vai exterminar aquele povo. E Moisés faz uma intercessão linda, ímpar. E eu quero ler para vocês no capítulo 32, verso 31 e 32, diz assim: assim Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora perdoa-lhe o pecado. Ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Moisés suplicou a Deus pelo perdão ao seu povo, não fazendo caso da sua própria salvação, da sua própria presença na eternidade. Ele disse: se o Senhor não perdoar, risca o meu nome também. Vamos orar de forma quebrantada, vamos orar com um coração desejoso de que as pessoas usufruam de tudo que nós desejamos usufruir no Senhor. Vamos orar nessa hora. Glorioso Deus e eterno Senhor, graças te damos pelo privilégio que nós temos de erguer a voz a Ti, com consciência e com direcionamento do Espírito do Senhor. Pela fé, com os nossos corações transbordantes de alegria. Porque nós sabemos a quem conduzimos a nossa oração. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de erguer a voz a Ti, de nos achegar diante do Teu trono, não no nosso nome, mas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Nós queremos nesta hora pedir perdão ao Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelas nossas faltas. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos deslizes. Perdoa-nos, ó Pai, por ações e reações que não são aprovadas por Ti. Ajuda-nos, em nome de Jesus, a viver de forma santa, porque Tu és santo, para que o Senhor seja glorificado. Nós também queremos suplicar a Ti. Nesta hora, de forma muito particular, nós queremos pedir pela saúde do nosso amado irmão Davidson, pela recuperação cirúrgica do Teu servo. Pai, estende a Tua mão, concede ao Teu filho sabedoria, prudência e paciência. Que a Tua misericórdia seja sobre ele e que logo em breve possamos tê-lo conosco ativamente como tínhamos, Senhor. Abençoa e restaura a saúde do Teu servo. Pedimos também, Senhor Deus, pela vida da Tua serva Cleo, que recebeu a bênção do procedimento cirúrgico. Pai, de igual modo, conduz pela Tua mão graciosa e poderosa a restauração da Tua serva. Ser com Tássila, sua filha, ali na sua companhia, que tem feito um papel de filha. Abençoa Tássila, Senhor. Ajuda que ela seja prudente, paciente, sábia. E que ela possa ver o feito do Senhor na vida da sua mãe. E glorifique o nome do Senhor. Que elas glorifiquem a Ti. E nós como igreja juntos, certamente glorificaremos. Porque sabemos que o Senhor fará o melhor. Muito obrigado, Senhor. Nós também queremos Te agradecer
e pedir pela recuperação de Davizinho, sobrinho de Adriano, que fez aquela cirurgia, e a nossa expectativa é que ele esteja bem, é que esteja sendo muito boa a sua recuperação. Que o Senhor continue a cuidar. Pedimos pela vida de Nelly, esposo da tua serva Leni. Ser com esta família, Senhor. Ser com Nelly. Ele tem lutado neste processo de recuperação, tem tido recaídas. Usa da tua misericórdia, estende a tua mão e renova este lar e abençoa esta casa. Abençoa Nelly, Senhor, com a restauração da sua saúde física. Que ele tenha paciência e confiança no Senhor, sabendo que alguns processos são lentos e complicados. Pai, por favor, cuida de cada amado irmão nosso que tem uma enfermidade crônica, uma diabetes, uma hipertensão e tantas outras situações. Irmão Dedeco, a irmã Marina, a irmã Dete, que está em recuperação, franca recuperação. Que o Senhor continue a cuidar desses, continue a conduzi-los, mas que a nossa alegria e fé não esteja tão somente na cura, mas que seja especial e principalmente no gozo da salvação, na vida eterna. Porque se o Senhor curar, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor não curar, o Senhor não muda em absolutamente nada. E não altera a eternidade, nós estarmos curados ou não. Porque se vivermos ou morrermos, vivemos e morremos para o Senhor. E somos do Senhor. E viveremos na glória com o Senhor. Ajuda-nos a ter essa convicção. E a pedir ao Senhor a cura com humildade, nos submetendo à tua vontade. Por isso eu digo, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Por favor, Senhor, ouve essa nossa petição, este nosso clamor. E nós também queremos te agradecer. Te agradecer pelos livramentos abundantes e que na sua maioria não tomamos conhecimento. Te agradecer, Senhor, pelo pão diário, o pão sobre a mesa que tem suprido as nossas necessidades físicas. Os recursos financeiros suficientes para honrarmos os nossos compromissos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela ferramenta que temos para continuar a adoração e o culto ao Senhor. Obrigado por cada irmão ativo, participativo. Obrigado pelos servos que têm se doado em ornamentar, em organizar, em limpar, zelar, em editar, em cuidar do som e da imagem, para que a igreja continue te adorando. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado pela tua graça que sobre nós chegou. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar de glória em glória, gratos a ti por tudo. E eu oro assim, Deus, a ti em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora a um tempo de mensagem cantada. E nós queremos fazer desse tempo um tempo de oração. Por isso eu desafio você a continuar em oração por meio dessa mensagem cantada. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não tem
temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Segura estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém. Glória a Deus. Nós agora chegamos no nosso momento de dedicação de vidas e bens. E nesta hora nós temos o privilégio de mais uma vez ser conduzidos nesse momento pelo pastor Gilson Santos. Então vamos ao momento de dedicação de vidas e bens. Amados, vamos orar, queridos, apresentar a Deus a nossa gratidão pela fidelidade dos irmãos em contribuir com seus dízimos e ofertas, porque são eles que sustentam a casa e a causa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E com certeza o irmão contribuiu na casa do Senhor com alegria, com prazer de assim fazer. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus amado, Deus grandioso, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela fidelidade desses amados irmãos que têm sustentado a tua casa, ó Deus, com seus dízimos, com suas ofertas, que têm sustentado a tua causa na proclamação do Evangelho, contribuindo para missões estaduais, nacionais, mundiais, locais. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque os irmãos têm essa compreensão, têm essa obediência à tua palavra. Suplicamos, ó Deus, as bênçãos dos céus sobre cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa multiplicar sobre a família deles todas as bênçãos, Deus, dos céus, bênçãos celestiais, como diz Paulo, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, apresento também a Ti os administradores, as pessoas que irão cuidar desses dízimos e ofertas, que eles tenham sabedoria do alto para fazer o investimento de acordo, ó Deus, com os ensinos da Tua palavra. E que o Senhor possa estar cuidando deles também, ó Pai. Abençoa esta igreja, Deus. Prospera o Teu povo. Abençoa os seus propósitos, os seus sonhos, os seus objetivos. Nós oramos a Ti, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado. Nós vamos agora, então, a mensagem cantada, que vai estar preparando o nosso coração para a mensagem pregada. Vamos então ouvir a mensagem cantada. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida
de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Toda igreja louva o Senhor assim, pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Nós agora vamos ter mais uma participação do nosso amado irmão pastor Gilson, que vai estar orando pela mensagem que será pregada então nesta hora. Vamos então ouvir a oração do nosso amado irmão. Meus queridos, esse é o momento, eu gosto de dizer, né, que é o momento mais importante do culto, porque é o momento em que nós vamos ouvir Deus falar por meio da sua palavra. Até aqui nós prestamos a nossa palavra para Deus, nós cultuamos a Deus com hinos, com cânticos, com orações, e agora a gente vai se aquietar, a gente vai se concentrar exclusivamente para ouvir Deus falar ao nosso coração, por meio da sua palavra que o seu servo nos trará nesse momento. Então, meus queridos, leve seus pensamentos ao Senhor, peça a Deus com humildade, com simplicidade de coração, para que Ele fale ao seu coração. E peça a Deus para abrir a sua mente, abrir o seu entendimento para poder ouvir e entender a sua palavra. Vamos falar com Deus, né? E que, como diz o texto lá em vários momentos, né, no livro do Apocalipse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra, a Bíblia Sagrada, que nós podemos abrir, nós podemos pregar com toda a ousadia e autoridade, ó Pai. Abençoa Teu servo, Deus, que vai trazer agora o comentário da Tua palavra. Que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Que ele não fale nada que venha da compreensão humana, mas que venha do Senhor. Que seja, ó Deus, uma interpretação, uma compreensão, uma transmissão iluminada pelo Teu Espírito. Que seja inspirada pelo Teu Espírito. E a todos os demais, ó Deus, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Abra a nossa mente para entender a Tua palavra, para entender a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Pai, nesse momento, todos, ó Pai, para que estejamos aprendendo mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos então agora à leitura do texto, dando sequência sistemática ao Evangelho de Marcos,
e encerrando o penúltimo capítulo. E a próxima mensagem nós vamos estar inaugurando o último capítulo, capítulo 16, vencendo assim todo o Evangelho de Marcos. Eu quero convidar você a ouvir essa história. A história de um jovem pródigo. Ele passou certa feita por uma grande e famosa avenida em um determinado país. Ele viu um outdoor com o seguinte anúncio, a seguinte propaganda: realize! E algumas imagens espetaculares de sonhos. Conquiste! E de igual modo, imagens projetadas, imagens que induz a ostentação, imagens ostentadoras. Seja! E de igual modo, imagens de reconhecimento, de posição. Usufrua! E projetada imagens de prazeres, de comidas, de coisas, lazer, e imagens de viagens, de automóveis, de motos, de moto aquática, enfim, imagens que encanta aos olhos. No rodapé estava escrito daquele outdoor: universidade tal. Tinha um preço, um alto preço. E ele ficou muito triste. Guarda essa imagem, essa mensagem em sua mente, que nós vamos precisar dela no futuro próximo. João Marcos, capítulo 15, verso 42 ao 47, encerrando então o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Eu convido você nesta hora a fazer a leitura comigo desses poucos versículos do Evangelho de João Marcos. Diz assim a palavra de Deus: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele havia sido posto. É essa pequena porção que nós temos. E a nossa proposição, ou conhecida grande ideia, é: o rei que serve e dá a sua vida em resgate de muitos, está morto e sepultado. Nesses 6 versículos que conclui a paixão de Cristo, João Marcos está focado em provar via fatos inquestionáveis aos irmãos gentios em Roma a morte e sepultamento de Jesus, o Cristo de Deus. É isso que esses 6 versículos se ocupam em fazer. Então nós temos 2 pontos apenas nessa pequena estrutura, nesses 6 versículos. O primeiro ponto, o atestado de óbito do rei. E o segundo ponto, o sepultamento do rei. É baseado nisso que nós vamos trabalhar, porque o rei que serve e dá sua vida em resgate de muitos está morto e sepultado. Então vamos ao primeiro ponto, o atestado de óbito do rei. Ocupa os versos 42 ao 45. Logo no versículo 42, ele nos remete a Deuteronômio 21,
verso 22 ao verso 27. O pendurado no madeiro deve ser retirado e enterrado no mesmo dia. É o que está dito lá em Deuteronômio. Ele é maldito e ele não pode ficar no madeiro para que a terra não seja amaldiçoada. Essa era a crença, esse era o ensino, essa era a orientação. E nós já, logo no versículo 42, nós vamos ter então, nós vamos ser lançados lá a Deuteronômio capítulo 21. Porque Deuteronômio, onde está esse ensino, está em Deuteronômio 21. O Pentateuco fala assim: ele precisa ser retirado do madeiro ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Aqui temos um ponto muito importante. Se Jesus morresse num sábado, nenhum judeu poderia ter feito nada por causa do sábado judaico, por causa da lei mosaica, que proíbe todo e qualquer trabalho no sábado. Quem tiraria seu corpo da cruz seriam os romanos, e eles teriam dado fim no corpo, eles seriam lançados junto com outros em qualquer lugar, ou queimado. Logo, o cumprimento de toda a profecia que tratava da forma de sepultamento e ressurreição do Cristo de Deus estariam comprometidos. No versículo 43, temos a atuação de um importante homem da sociedade. É apontado, ele ganha destaque, esse homem. João Marcos diz que ele era importante membro da cúpula farisaica e crente fiel. Verso 43. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. É uma posição nos dias nossos como de um senador, mas na época ali, ele era membro da alta corte do Sinédrio farisaico, dos judeus. Ele fazia parte, ele era como um membro do Supremo. Essa era a posição de José de Arimateia. É isso que diz, que também esperava o reino de Deus. Ele cria na promessa e no Messias. Enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. João Marcos diz que ele era importante, membro da cúpula farisaica e crente fiel. Quando nós caminhamos para o correlato deste mesmo texto, em Mateus 27, no verso 57, vai dizer que José de Arimateia era um homem rico e também era discípulo de Jesus. Verso 57 de Mateus 27. Ao cair da tarde, um homem rico, chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia. Essa era a localidade da sua morada, a Arimateia. Mas nós também temos o correlato, o texto correlato de Lucas. E Lucas, no capítulo 23, nós sabemos que está a mesma narrativa. No versos 50 e 51, ele era membro do Sinédrio, um homem bom e justo. Ele não havia concordado com o plano e atos dos outros. A fraude, ele não fazia parte da corja. Versos 50 e 51, certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era bom e justo. Ele não havia concordado com o plano e com os atos dos outros e esperava o reino de Deus. E o último dos correlatos, que é Evangelho de João, no capítulo 19, verso 38 do capítulo 19, ele era discípulo de Jesus, mas não só. No Sinédrio nós temos mais um discípulo de Jesus, que João, nesse correlato aqui, aponta. Evangelho conhecido sinótico. Verso 38 e 39 do capítulo 19 diz: passadas essas coisas,
José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então ele foi e levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Esse quadro pinta este homem. Nós temos então todos os evangelhos falando dele e fazendo um enchimento das suas características, mas todos apontam que ele era um crente. Ele era um membro do Sinédrio, mas ele creu em Cristo Jesus. Ele esperava a esperança e ele viu que Jesus era o Cristo de Deus. E ele discordou, ele não comungava com a postura e toda a mentira, a fraude do sacerdote e do sumo sacerdote. Nós vamos ver nas narrativas dos evangelhos esse tipo de orientação. Homens que discordaram, eles estavam entre eles. Não é lícito esse tipo de julgamento. Ele estava entre esses homens. Esse homem foi um tremendo instrumento de Deus para que se cumprissem as escrituras referentes à morte e sepultamento de Jesus, o Cristo de Deus. Nós temos então, verso 42 e 43. A lei mosaica dizia que o testemunho válido era o testemunho de, no mínimo, 2 pessoas. Então a gente conhece várias passagens, especialmente do Antigo Testamento, mas eu quero olhar para João capítulo 8, verso 17 e 18 do capítulo 8, que diz: na vossa lei, Jesus falando com as autoridades religiosas, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Jesus falando com eles e diz: na lei de vocês, na lei que vocês obedecem, na lei que vocês seguem, o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Versículo 17 do capítulo 8 do Evangelho de João. Aí nós temos uma abundância de testemunhas. Em relação ao atestado de óbito do rei, nós temos uma multidão de testemunhas. 2 romanas, 2 do Sinédrio, 2 convertidos do Sinédrio e os discípulos seguidores. As 2 testemunhas romanas, o centurião e Pilatos, o governador. Do Sinédrio, os 2 convertidos, José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos também é membro do Sinédrio. Evangelho de João, capítulo 3 do Evangelho de João. Nós vamos então culminar no versículo 16 que nós conhecemos, mas o versículo 16 é resposta ao início do diálogo no versículo 1 do capítulo 3. Capítulo 3 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele tem a mesma posição de José de Arimateia. Eles fazem parte do mesmo colegiado. E esse diálogo que aqui inicia, Nicodemos vai ter com Jesus à noite, Nicodemos também se converte ao Evangelho, é o que redunda no versículo 3,16. Jesus ali está encerrando a sua conversa com Nicodemos, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo, Jesus está falando a Nicodemos. Então nós temos José de Arimateia, membro do Sinédrio, e Nicodemos, membro do Sinédrio convertidos, testemunhas também. Já temos 4. Só 2 eram necessárias. E os discípulos seguidores. Uma multidão, e as mulheres que são citadas, as Marias e Salomé também citada nos correlatos. Então nós temos muito mais. Mas o interessante é o critério, o cuidado. João Marcos, ele está argumentando, e o seu argumento é muito forte, é muito poderoso. Porque havia testemunhas internas e externas. Testemunhas que comprovaram
o óbito do rei, o atestado de óbito é dado por romanos, estrangeiros não tinham nenhum interesse, romanos, membros do sinédrio interno, aqueles que perseguiram, havia ali aqueles que se converteram e atestaram, José de Arimateia e Nicodemos, foram pegar o corpo de Jesus, versos 42 e 43, e os discípulos que seguiam. Nós temos então uma multidão de testemunhas, mas só havia necessidade de 2 testemunhas. Verso 44 e 45 diz: Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Ou seja, Jesus morreu. Jesus está morto. E nós vamos entender o fato de ter chamado tanto a atenção de Pilatos. O fato é simples. Pilatos estava acostumado a crucificar, já tinha visto muitas crucificações, e homens super resistentes que às vezes passavam mais de um dia para morrer. Mas a média mínima era de 12 horas para se morrer. E aí nós temos o registro nos evangelhos correlatos de que foi necessário quebrar as pernas, por causa de quê? Verso 42, o dia da preparação. Então era a véspera do sábado, estava em festa, a cidade estava em festa, a celebração da Páscoa, estava ali tudo acontecendo. E eles não queriam que aquilo permanecesse. Foi uma situação atípica, uma pressão horrenda para que aquilo acontecesse. Então quebraram a perna dos 2 que estavam ao lado de Jesus para acelerar o processo de morte. Como se dá, ele perde a capacidade de se apoiar, de se sustentar, e agora com dores, com pernas quebradas, partidas, em intensa dor, piorando muito o quadro, aí ele perde toda a sustentação, está totalmente apoiado sobre os seus pulmões. E isso vai gerar uma asfixia, segundo os especialistas, historiadores, que vai acelerar e muito a sua morte. Para acelerar a morte, assim se fazia, quebrava-se as pernas. Mas quando eles chegaram em Jesus, eles não fizeram isso. Eles viram que ele já estava morto. E furaram o lado de Jesus e verificaram. Então, quando José de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Jesus, ele fica espantado. E o espanto é por quê? Porque tem apenas 6 horas no máximo que tudo aconteceu. 9 da manhã ele foi crucificado. Agora são 3 horas da tarde. E ele já morreu? Que coisa... Verifique, por favor. Então ele pede a um oficial, uma alta patente, para que se certifique e traga notícias seguras. E a notícia foi, ele já morreu. Mas não quebrou as pernas dele. Ninguém atirou uma flecha, nada nele. Por que foi tão rápido? Porque ele concluiu a missão e ele entregou. Aí nós temos mais uma prova cabal que ninguém morreu. Ele voluntariamente entregou o seu espírito, ele doou a sua vida em sacrifício. O rei que serve da sua vida em resgate de muitos está morto e sepultado. Vamos então para o segundo ponto. E ele trata do sepultamento do rei. Versículo 46 e 47. Só são esses 2 pontos que nós temos. Isaías 53, 9, se cumpre no versículo 46 de Marcos, que é mais claramente entendido em Mateus 27, o correlato. Então, eu quero convidar vocês a me acompanharem na leitura de todos esses textos citados. Vamos começar por Isaías. Isaías 53, 9, nós já lemos várias vezes esse texto aqui. E vamos mais uma vez ler Isaías 53, 9. Tem apenas uma pequena parte que nos interessa, que diz assim: deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte,
embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, foi enterrado na terra, igual a todos os outros, e ficou com o rico na sua morte. Verso 46 diz: este, comprando um pano de linho, José de Arimateia, tirou o corpo da cruz, envolveu-o num pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha, e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Verso 27 de Mateus, capítulo 27 de Mateus, no versículo 57, até o versículo 61, nós vamos ler, 27 ao 61, 57 ao 61 do capítulo 27, diz assim: ao cair da tarde, um homem rico, chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano de linho, limpo de linho, e depositou-o em seu sepulcro novo, que havia escavado na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mas ficaram ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas diante do sepulcro. Então nós temos o cumprimento de Isaías 53, 9, que é citado por Marcos 46, e no correlato de Mateus 27 fica muito mais claro, porque Isaías 53 diz que ele foi sepultado, deram-lhe uma sepultura com os ímpios, ou com os homens, entre os homens, e ele não só foi sepultado entre os homens, ele também ficou com o rico na sua morte. Essa é a ideia, e esse é o fato que acontece. José de Arimateia é um homem rico, que tem uma área nobre, um sepulcro diferenciado, um ambiente de rico, de pessoas diferentes no tocante à nobreza e condição financeira. Não é um sepulcro comum de uma pessoa pobre, é um sepulcro de um rico. É um homem rico que tem uma área rica e tem um sepulcro novo, e ele dá isso ao seu mestre. Aí nós voltamos a Mateus 27, porque é crucial para compreender esse texto com mais clareza, voltar a Mateus 27, só que não mais no versículo 57 ao 61, mas agora do 61 ao 66, olha o que diz, ou 62 a 66, diz assim: no outro dia, isto é, o dia seguinte, a preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o 3º dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, e assim o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhe disse: tendes uma guarda, ide e dai-lhe a segurança que pedirdes. Eles então foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e deixando ali a guarda. Isso é imprescindível para a compreensão da argumentação de João Marcos. Porque João Marcos aqui ele está defendendo que o Cristo, o rei que serve da sua vida em resgate de muitos, está morto e sepultado. Mas precisa de testemunhas disso. E João Marcos está dizendo:
a abundante testemunha. E a lei diz que o testemunho só é válido a partir de 2. E aqui nós não temos 2 testemunhas, nós temos muitas, inclusive os seus perseguidores, os seus algozes, aqueles que de forma falsa, fraudulenta, armaram e tentaram contra a vida do rei. Esses também são testemunhas. Eles viram morrer, viram o sepultor e eles próprios cuidaram de lacrar com o corpo dentro o sepulcro e manter guardas para garantir que não houvesse nenhuma ação, segundo eles achavam, que vinha da parte dos seus discípulos. Porque ele chama de enganação, enganador. Diz que Jesus é um enganador. É imprescindível para a nossa compreensão. Atestaram então a morte de Jesus o oficial romano, como nós vimos, o centurião, Pilatos, José de Arimateia, Nicodemos, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de João, Salomé e mais a liderança religiosa corrompida. Os principais sacerdotes, escribas e fariseus, mas todos esses, isto é tremendo, eles não tinham como negar a morte e o sepultamento do rei com verdade. Eles só poderiam negar com mentira, como foi a acusação mentirosa e fraudulenta, mas não com verdade. Todo esse empenho de João Marcos é para validar a ressurreição do rei. Porque sem morte e sepultamento não há ressurreição, irmãos. Tudo que João Marcos está aqui argumentando é pano de fundo, é contexto para dizer que a ressurreição é real, é genuína e inquestionável. Porque todos esses viram ele morrer e serem sepultados. E guardaram um túmulo com guarda. Então é impossível negar a ressurreição. E aqui eu faço aspas, porque até o dia de hoje nós temos quem argumente que Jesus não ressuscitou, mas que Jesus ele nem morreu, até porque foi muito rápido o processo. Há quem até hoje argumente, nos dias nossos, cientistas incrédulos, que argumenta tentando negar a ressurreição. João Marcos se ocupou e se preocupou em fazer isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele juntou então ali as provas testemunhais, as pessoas que viram e viveram, e ninguém podia negar. Ele morreu e foi sepultado. Por isso nós temos o nosso credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilato. Foi crucificado, morto e sepultado. Crucificado, morto e sepultado. É uma verdade declarada. João Marcos aqui mesmo, Marcos no capítulo 8, verso 27 até o 32, parte A, diz assim: E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? É a grande pergunta do Evangelho. Eles lhes responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros algum dos profetas. Então ele lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. E começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Nada havia acontecido ainda. Jesus está falando com eles. Fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E em Mateus 27, eles estão, a partir do verso 62, eles estão preocupados com isso. E então por isso eles montam a guarda. Verso 32, parte A diz: e ele dizia isso abertamente. Jesus já havia
falado várias vezes, ele caminhando com seus discípulos, ele disse com antecedência: isso vai acontecer e assim vai acontecer. Isso vai acontecer e assim vai acontecer. E agora João Marcos está dizendo: aqui está, porque assim estava escrito nos profetas. E agora, e em todos os salmos, e aqui está. Por que as pernas de Jesus não foi quebrada? Porque estava escrito nos salmos: nenhum dos seus ossos serão quebrados. João Marcos está dizendo à igreja gentílica em Roma, que é o principal, o leitor primário, o alvo de João Marcos. Não é só o alvo do Espírito Santo, o alvo do Espírito Santo somos nós também. Deus, na sua onisciência e na sua soberania, sabia que chegaria a nós, não João Marcos. João Marcos está escrevendo para a igreja em Roma, e ele está dizendo: irmãos, vocês estão vendo? Ele pergunta: vocês estão vendo? A palavra de Deus se cumpre. Confie na palavra de Deus. Esses irmãos estão sofrendo, e João Marcos está encorajando esses irmãos. Ele também está dizendo: irmãos, vocês estão sofrendo. O próprio Cristo de Deus sofreu, morreu e foi sepultado. João Marcos está encorajando os crentes em Roma a enfrentarem os sofrimentos, as perseguições e a morte como parte do ministério cristão, como uma possibilidade da vida do fiel discípulo de Jesus Cristo, que vive piedosamente. É uma possibilidade, mas com uma promessa de não acabar a história no túmulo. A promessa ele já anunciou várias vezes ao longo do Evangelho, como li no capítulo 8. Ele anuncia 8:31. Jesus diz exatamente tudo o que vai acontecer, mas ele diz: e começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse e muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Ele diz que não acaba no túmulo. João Marcos está apontando e sinalizando para nós que não acaba no túmulo. E aqui mesmo, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, no verso 24 ao 27, nós já temos também essa promessa: mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos, reunirá seus eleitos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele vai recolher, ele vai tomar para si todos os seus que morreram contritos, morreram no Senhor, que permaneceram firmes, que não vacilaram. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa. Aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que não me negar. Essa é a chamada do Senhor todo o tempo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17 do capítulo 4, 1 Tessalonicenses, vai dizer: porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. João Marcos está encorajando, verso 17: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui é discernimento do Espírito dado aos seus servos. E João Marcos, ele anunciou todas essas coisas com antecedência. O rei que serve da sua vida em resgate de muitos está morto e sepultado. Eu quero trazer para os nossos corações algumas aplicações. Primeira delas: a morte faz parte da vida e é para todos. A morte, irmãos, faz parte da vida e é para todos. No Éden, nós fomos corrompidos e a morte entrou no mundo.
Todos pecaram e foram destituídos, afastados da glória de Deus. Afastou-se de Deus, estamos mortos. O homem agora conhece a morte, a finitude. No Éden isso acaba. É interessante que muitos são os crentes em Jesus que têm medo de morrer. E eu fico a pensar que o medo de morrer talvez seja por não conhecer as promessas. Porque se não crê, não é crente. Porque o justo viverá pela fé. E o justo crê nas profecias, crê na palavra de Deus e nas suas promessas. Então eu entendo que é por não conhecer as promessas do Evangelho, as promessas da palavra de Deus. João no capítulo 6, até o capítulo 8, ele vai repetir N vezes este tema, ressurreição, essa promessa. No capítulo 6 do Evangelho de João, no capítulo 40, ou no versículo 46, ou 54, perdão, 54 vai dizer assim: quem come a minha carne, Jesus falando, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Promessa. Mas no capítulo 8, verso 51, do capítulo 8, diz mais: em verdade, vos digo que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Quando nós chegamos no capítulo 11, Lázaro morre, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então nós temos da parte do Senhor promessas e promessas e promessas, que nós precisamos guardá-las com fé. Então o crente que tem medo de morrer, ele ainda não amadureceu, ele não conhece as Escrituras, ou ele não é verdadeiramente crente amadurecido. Para que eu não me faça nessa hora juiz. Porque se está escrito, o Senhor diz: não tema nada nem a ninguém. Porque o homem só pode fazer mal ao corpo. Ninguém pode fazer além de destruir o nosso corpo, se o Senhor permitir. Nada mais. Uma bomba atômica só pode destruir o nosso corpo. Mas o Senhor tem poder para refazer o nosso corpo em glória. E disse: eu o farei. Nós precisamos viver pela fé. Como Abraão, o pai da fé, creu na promessa feita. Como todos os apóstolos. Nós precisamos disso. Nós precisamos cuidar para não morrer a segunda morte. E é na morte do eu, vivendo para a glória de Deus, pela sua graça, como servos fiéis, que não morremos a segunda morte. É isso que nós precisamos cuidar e não ter medo de morrer. Nós vamos envelhecer, irmãos. Ontem nós éramos meninos, crianças, como os nossos filhos e netos, quem os tem, são. Mas nós amadurecemos. Alguns já envelheceram, alguns já partiram, outros estamos nós aqui. E já sentimos os efeitos da corrupção do corpo, ou seja, da velhice, a deteriorização. E nós, muito provavelmente, vamos conhecer a morte. Mas não a morte eterna. Não a segunda morte. João capítulo 11, verso 25 e 26, Jesus conversando com Marta diz isso. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis nisto? Nós precisamos crer nisto. A morte faz parte da vida e ela é para todos, para o crente também. Nós precisamos buscar mais Deus, mais Bíblia e menos mundo. E nós vamos viver pela fé e não vamos, de forma alguma, ter medo da morte. Não. Nós não vamos nos apavorar, nós não vamos buscá-la. Talvez nós vamos viver o que Deus quer. Mas quando ela chegar, nós não vamos ter medo dela.
Segunda aplicação: coloque o seu testemunho cristão à frente da sua reputação. Coloque o seu testemunho cristão à frente da sua reputação. Depois da morte de Jesus na cruz, José de Arimateia e Nicodemos pediram o corpo de Jesus. Colocou-o em uma tumba nova e selou. Colocou no sepulcro novo e selou. Embora fossem membros honoráveis do concílio judeu, eles eram discípulos secretos de Jesus. Nem todos os líderes religiosos odiavam a Jesus. José e Nicodemos arriscaram sua reputação para dar sepultura adequada a seu Senhor. E aí eu faço questão de pontuar que eram discípulos secretos de Jesus. Mas nessa hora, eles pegaram a sua reputação e colocaram embaixo do seu serviço e do seu discipulado e de ser servo do Senhor. Por isso, coloque o seu testemunho cristão à frente da sua reputação. E eles fizeram isso, à frente da reputação, eles colocaram ali o testemunho cristão. No primeiro momento, Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite, às escondidas, por causa da reputação. Jesus era mal visto na sociedade. Jesus era mal falado no sinédrio. Era odiado no sinédrio, mas ele creu. E ele queria ir ver Jesus. E Jesus disse: é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E ele disse: como eu vou nascer? Vou voltar para a barriga da minha mãe sendo velho. E Jesus conversou com ele, do verso 1 até o versículo 16. Pacientemente deu uma aula para ele. E ele se converteu e creu. Esse é o Cristo de Deus. José de Arimateia, não sabemos em que momento, mas ele também creu. E eles provam a sua fé nessa hora. Quando o mestre ia ficar jogado, Roma não iria autorizar a pessoas sem relevância na sociedade, a pobres, pessoas humildes, pescadores. Os discípulos que estavam sendo perseguidos, que fugiram, que correram. João, que estava escondido, seguindo junto com João Marcos, seguindo escondido, e negou, Pedro. O governador não ia nem recebê-los, quanto mais ceder o corpo de Jesus. Mas aqueles homens relevantes, distintos, não só nobres economicamente, mas socialmente, culturalmente, doutores, eles vão, homens respeitados pela sociedade, aqui diz o texto, eles vão e se expõem. Ele coloca o testemunho cristão à frente da reputação e acaba o segredo, acaba a adoração secreta, acaba o discipulado secreto. Eles declaram agora, e certamente sabe que seriam criticados, talvez agora perseguidos e rejeitados por todo o sinédrio, mas eles não ligam para isso. Eles arriscam a sua reputação para dar sepultamento adequado ao seu Senhor. Muitos se assustam em arriscar a reputação pelo que é bom, pelas coisas corretas. Se seu testemunho cristão puser em perigo sua reputação, lembre-se desses dois. Lembre-se de José de Arimateia. Lembre-se de Nicodemos. Hoje em dia a igreja cristã recorda deles com admiração. Nós aqui estamos bem falando deles. Como a igreja vai lembrar de você amanhã e do seu testemunho cristão e da sua reputação? Qual é a marca? Qual é o estigma que está sobre você? De discípulo fiel, qual é? Pense nisso. E eu repito, por favor, coloque seu testemunho cristão à frente da sua reputação.
Terceiro e última aplicação. Faça o possível, dê o seu melhor. Faça o possível e dê o seu melhor. José e Nicodemos se expuseram, pediram o corpo de Jesus e deram um túmulo novo, nobre. Fizeram o que puderam, deram o melhor para o Mestre. Será que foi muito pouco que as mulheres puderam fazer? Nós chegamos no versículo 47 e vemos uma cena que está também no versículo 40 e 41. 40 e 41 diz: e algumas mulheres também estavam ali olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o mais novo, e de José, e Salomé. Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Verso 47 vai dizer: e Maria Madalena e Maria mãe de José observavam onde ele havia sido posto. E no capítulo 16 vai inaugurar dizendo: passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé, de novo elas aparecem na cena. José de Arimateia e Nicodemos fizeram o que puderam, deram melhor. Será que foi muito pouco o que as mulheres puderam fazer? Não falaram ante o Sinédrio, como José e Nicodemos, em defesa de Jesus. Não apelaram ante Pilatos, como José de Arimateia e Nicodemos. Não enfrentaram a multidão, não venceram os soldados romanos, mas fizeram o que puderam. Mantiveram-se perto da cruz. Quando os discípulos fugiram, seguiram depois do corpo de Jesus. Quando levaram à tumba, elas estavam lá. Elas aproveitaram a oportunidade que tiveram e fizeram o que puderam. Deus abençoou sua entrega e diligência. Como crentes, devemos aproveitar as oportunidades que temos e fazer tudo que podemos por Cristo, pelo Evangelho, em favor dos homens, em lugar de nos afligir pelo que não podemos fazer. Nós não temos que chorar aquilo que não conseguimos fazer, mas nos alegrar e nos empenhar em fazer o que podemos fazer. É isso que diz Eclesiastes, que eu comecei lendo. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Gálatas, de igual modo, nos recomenda, nos dá recado. Gálatas, no capítulo 6 de Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 10, olha o que está dito. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Elas assim fizeram. Faça o possível, dê o seu melhor. E eu quero concluir, e confesso que é diferente a conclusão, mas eu quero concluir da seguinte maneira, fazendo perguntas. Por que Jesus teve que morrer? Você sabe a pergunta, porque nós já fizemos a exposição, especialmente que você que está acompanhando sistematicamente as mensagens. Por que Jesus teve que morrer? Porque nós temos um problema. E o nosso problema não é o Covid-19. Muita gente está com medo do Covid, mas não está com medo do nosso problema. E
E o nosso real problema chama-se pecado. Todos nós desobedecemos a lei de Deus. Por causa disto, estamos separados de Deus, nosso Criador, porque pecamos. Separação de Deus significa morte. E não podemos fazer nada para nos reconciliar com Deus. Por que Jesus teve que morrer? Pergunto também, em que Jesus pôde nos ajudar com a sua morte? Jesus não era só um homem, mas o unigênito Filho de Deus, o Cristo, que nunca desobedeceu a Deus e nunca pecou. Ele pôde ser ponte entre o Deus sem pecado e a humanidade pecadora. Ele pôde fazer o religare. Ele pôde fazer a religação. Falamos na mensagem passada. Jesus é a solução. Ele voluntariamente ofereceu sua vida e morreu por nós na cruz. E ao fazê-lo, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldades, e nos libertou das consequências disto, da maldade do pecado. E o resultado? Quais os resultados, ou o resultado? Jesus levou os nossos pecados, passados, presentes e futuros, para que tivéssemos vida nova. E isso não é uma porta, nem uma prerrogativa, para que eu, crente, diga, então eu posso pecar, porque os pecados futuros já estão perdoados. Não. Jesus, na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados. Aqueles que vamos cometer pela nossa limitação, involuntários, não planejados. Não para que eu agora ache que meus pecados futuros estão perdoados e eu posso pecar e planejar o pecado. É um sinal de que eu não sou de Jesus, não me converti, não o obedeço. Devido ao perdão de toda a nossa má conduta, nós fomos reconciliados definitivamente com o Deus Criador. O Rei que serve e dá sua vida em resgate de muitos está morto e sepultado. Eu quero voltar à ilustração da introdução. Eu comecei com uma história, mas ela não terminou. Quero voltar com você a ela. O jovem que tinha lido o anúncio da universidade no outdoor tinha realizações e tudo mais. Ele só não sabia o preço. Tudo era bancado pelos seus pais. E naquele dia, lendo aquele outdoor, ele descobriu a que preço ele tinha tudo o que tinha. E era pródigo. Aquilo tudo que ele usufruía sem ter feito nada. Ele descobriu o alto preço que os seus pais pagaram desde a infância. O quanto tiveram que estudar e duro trabalhar. Ele passou então a valorizar as coisas conquistadas pelos pais e a ele ofertado. O preço da nossa salvação foi muito alto. Eu quero desafiar você a avaliar que valor você tem dado à salvação que o Senhor tem lhe ofertado. Você já sabe o preço da salvação. Que valor você tem dado a ela? Vamos orar. Santo Deus e Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer pela tua santa palavra, que chega aos nossos corações nessa hora. Te agradecer por esta chamada para avaliarmos, para compreendermos
o preço da salvação. Para percebermos tudo que o Senhor fez e todas as provas dadas, mas ainda assim o homem em trevas tenta desfazer desta obra redentora, essa obra de misericórdia. Senhor, que esses não sejam nós, que sejamos nós aqueles que a semelhança de José e de Nicodemos não nega ao Senhor na hora em que precisamos nos expor e colocar em xeque a nossa reputação. Que a nossa fé, que a nossa confissão, ela não suplante a nossa reputação. Que a nossa maior preocupação e interesse seja glorificar o Teu nome. E que possamos reconhecer o alto preço da salvação. E que possamos ter gratidão, tendo um estilo de vida que responde em alto e bom som: obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor continua a fazer. Eu oro pedindo, Deus, que o Senhor inunde os corações nessa hora, que o Senhor poderosamente fale, salve, exorte e transforme vidas. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos nessa hora ir a um momento muito especial, a mensagem cantada. Vamos à mensagem cantada. E eu quero desafiar você, enquanto você adora por meio desta mensagem cantada, confesse, arrependa-se, renda-se, adore. Vamos então à mensagem cantada, em seguida nós vamos voltar para orar e encerrar esse culto. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Jesus, de Jesus. Amém. Vamos então agradecer a Deus pelo privilégio que tivemos de a Ele ofertar um culto de louvor, um culto de adoração. Que o nosso Pai se agrade de cada um de nós, da condução e da oferta que fizemos a Ele, que é digno de toda adoração. Vamos então orar e agradecer. Pai, graças te damos pelas bênçãos advindas deste culto, a bênção da exortação, a bênção do conhecimento, a bênção do despertamento e a bênção da salvação, que hoje mais ainda sabemos o preço dela. Por favor, Senhor, ajuda-nos a ser gratos, tendo uma vida verdadeiramente aos pés do Senhor, aos pés da cruz, uma vida de adoração. Pai, nós queremos te agradecer pela semana que se passou. Queremos te agradecer por cada pessoa que a ti cultuou nesta hora, que prestou ao Senhor um culto. Mas também queremos te agradecer pela ação do Espírito do Senhor, pelos que assistiram, não cultuaram, mas ouviram a mensagem. Senhor, que ela não seja para condenação, mas que seja para a salvação. Pai, nós queremos te agradecer pela nova semana que o Senhor nos presenteia. Estamos vencendo o primeiro dia da semana, mas nós queremos vencer todos os demais. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a buscar a tua face incessantemente, nos ajude humildemente aos pés do Senhor, suplicando pela manhã sabedoria, prudência e à noite gratidão. Todos os dias. Ajuda-nos a te adorar, Senhor. Nós te louvamos, nós pedimos que o Senhor nos conceda uma semana de paz, de vitória, de enfrentamento sábio, que as nossas ações e reações glorifiquem em todo o tempo o nome santo do Senhor. Essa é minha oração nesta hora. Grato por este culto. Senhor, que ele seja aprazível a ti, porque a ti ofertamos este culto de louvor e de adoração. E fazemos tudo isso no nome daquele que foi morto e reviveu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus abundantemente te abençoe, te guarde e te guie durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém.